Quais são as imagens bíblicas do inferno? Ok, nota que a maior parte dessas imagens são dadas dos evangelhos, estão na boca de Jesus. O inferno é retratado como um lugar de fogo inextinguível. E a imagem aqui é da lixeira que havia do lado de Jerusalém, onde literalmente o lixo era queimado ali, sempre, o fogo estava sendo aceso. Então o inferno seria um lugar de fogo que não se apaga, o fogo inextinguível. É onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Também a imagem da lixeira. Alguns arqueólogos têm sugerido que alguns vermes ganharam algum tipo de resistência ao calor, eles circulavam próximos desse lixão onde o fogo não se apagava e o lixo era queimado ao redor de Jerusalém. É um lugar de trevas, choro e ranger de dentes. A imagem aqui é de um calabouço, uma prisão. Não sei quem já foi a algum tipo de castelo medieval, um castelo da antiguidade clássica, mas ele geralmente ficava na parte de baixo do castelo, um lugar de muita umidade. E aí você olha o contraste aqui, a dificuldade de encarar essas imagens de forma literal ou literalista. Porque ao mesmo tempo que Jesus fala do inferno como um lugar de fogo, um lugar com vermes, como é que um verme vai ficar dentro do fogo? Ele pode, talvez, segundo alguns arqueólogos, ficar próximo da lixeira. Mas como é que o verme fica dentro do fogo e não morre? Então, ainda assim, Jesus usa a imagem de calabouço. Um lugar muito quente, mas, dependendo do local, um lugar úmido, um lugar onde você não consegue abrir a porta por dentro, ela só é aberta por fora, e um lugar em que a solidão leva a pessoa a chorar e ranger dentes. Um lugar de castigo eterno. Um lugar de ira e indignação, tribulação e angústia. Paulo está falando justamente do fim dos ímpios em Romanos 2, 8 e 9. Um lugar onde haverá uma penalidade de eterna destruição. A própria noção aqui é paradoxal. Como é que uma destruição pode perdurar para sempre, pode ser eterna? Mas é um lugar em que as pessoas serão banidas da face do Senhor e da glória do seu poder. Um lago que arde com fogo e enxofre, o lugar da segunda morte. Então essas são algumas imagens que, especialmente o Novo Testamento, tem a respeito do inferno. Aí a gente tem que lembrar da palavra de Calvino aqui nas Institutas. Lembra que a posição dele é que nós temos que entender essas imagens como imagens. Imagens que aterrorizam a gente, não como descrições literais de um local. Já indo, meu ponto aqui é que me parece, eu digo isso com temor e tremor, que enquanto o céu é um estado e um lugar, o inferno é um estado, não mais um lugar. Ok? Calvino, então. Visto que nenhuma palavra pode descrever quão terrível é a vingança divina contra os réprobos, seus tormentos e sofrimentos nos são representados nas Escrituras por coisas materiais, a saber, pelas trevas, choro e ranger de dentes, pelo fogo inextinguível, pelo verme que não morre. Por tais métodos de linguagem, é certo que o Espírito Santo quis estarrecer-nos totalmente com o senso de horror destes sofrimentos, mas aquilo que chama a nossa máxima atenção é a miséria de ser cortado de toda a comunhão com Deus e também de ter sua majestade tão disposta contra nós que não haverá meios de escapar dos seus terrores. Ok. No nível mais popular, geralmente os pregadores evangelísticos eles vão querer impressionar os seus ouvintes com imagens muito descritivas e literais do inferno. E essas imagens, via Dante Alighieri, via filmes, peças de teatro. Alguém já viu aquela peça de teatro Mãos Vazias? Para minha vergonha, já fiz aquilo quando era adolescente, né? Então, a gente comete tanta bobagem quando é mais jovem, mas continua fazendo bobagem, falando bobagem de vez em quando também. Mas é uma peça de teatro, era muito famosa em minha época de adolescente, década de 80, mais no âmbito fundamentalista, então o inferno era retratado de forma muito literal. Eu estou tentando me lembrar de um filme que passava muito quando era adolescente, Inferno em Chamas. Ih, rapaz, isso aí era... Mas olha só o ponto. Eu imagino que o Dr. Eber vai tratar isso daqui a pouco com vocês. A Bíblia fala do inferno. Ela retrata o inferno com algumas imagens terríveis.
Mas, isso é um ponto importante. A Bíblia fala muito mais novos céus e nova terra do que do inferno, e nós invertemos totalmente o jogo. Então, olha só a loucura que nós nos encontramos hoje. E aí eu até entendo um pouquinho esse pessoal mais crítico com as visões tradicionais de inferno e perdição eterna. Nós imaginamos o céu de forma muito literal, um caldeirão de fogo, enxofre, um monte de alminha lá dentro, e o inferno, né? E os demôniozinhos lá com garfo e espetando aquelas pessoas ali. E como é que a gente vê o céu? Um lugar com muito gelo seco, todo mundo vestido de lençol, pagando cofrinho, né, só com um durex ali na nuca, uma auréola também grudada com um durex, todo mundo de arpinha. Aí eu esbarro com o Wilson Porte lá, e eu penso assim, eu já vi esse rapaz em algum lugar. Não, Deus lavou minha memória. Long. Como é que a gente vai louvar a Deus se nossa memória foi apagada? Foi obliterada? Essa visão de céu, que é muito popular no nosso meio espírita, um lugar desencarnado, um mero estado desencarnado, quando na verdade Ezequiel, Zacarias, Daniel, Mateus, Tessalonicenses, Lucas lembram que os novos céus e nova terra são onde Javé está, Jeová chamar, o Senhor ali está. Haverá uma nova terra, nós voltaremos a ser jardineiros. Ok, qual é o meu ponto? A Bíblia fala muito fortemente do céu, e nós tornamos o céu um lugar chato, não um lugar de vida, um lugar de banquete, um lugar de comida e bebida, um lugar de bodas. E os judeus da época de Jesus sabiam celebrar bodas. Muita dança, muita brincadeira, muito riso, muita fruta, muito vinho. Ops, ok, mas estava lá. Okay? Enquanto, do outro lado, a Bíblia, como Calvino destaca aqui, ela aterroriza a gente com algumas imagens sobre o inferno. Essas imagens deveriam suscitar na gente santo temor por aqueles que não creem em Jesus Cristo. Ok. Aí entra uma pergunta. Nós estamos considerando aqui as imagens bíblicas sobre céu, fogo inextinguível, um lugar onde verme não morre, onde fogo não se apaga, calabouço, trevas, choro, ranger de dentes, um lugar de castigo eterno, ira e indignação, tribulação, angústia, etc, etc. Calvino lembra que essa fraseologia tem que ser encarada como uma imagem figurada. Ela não esgota, mas também não quer representar exatamente o tormento eterno. Mas aí entra a pergunta que geralmente é feita. Como, se o inferno é assim, e se o céu vai ser um lugar de banquete, onde nós vamos reconhecer Abraão, Isaque e Jacó, haverá muito reconhecimento ali. Na transfiguração, Pedro sabia quem estava junto com Jesus, Moisés e Elias, ele imediatamente os reconheceu. Como então os crentes vão se alegrar no céu, sabendo que pessoas estarão no inferno, entes queridos estarão no inferno? Então, parte da nossa dificuldade tem a ver com a nossa concepção errada sobre o inferno. Uma concepção literal ou literalista de inferno vai nos deixar com problemas nessa área. C.S. Lewis, um grande teólogo popular, leigo, arminiano, ele argumentou que castigo, destruição, privação, exclusão, banimento são imagens que dominam os ensinos da Escritura sobre a punição eterna. Então ele entende que essa imagem de fogo tem que combinar imagens de tormento e de destruição também. Eu vou citar 3 parágrafos dele aqui, que ele realmente é brilhante, não tem nem como parafraseá-lo. Eu queria que vocês escutassem ele falando sobre essa questão e tentando responder esse dilema, como os crentes se alegrarão no céu, sabendo que talvez parentes seus estarão no inferno. Olha o que ele diz aí. O que pode ser, então, aquilo de que as 3 imagens são símbolo? Fogo, tormento e destruição. Ele está indo na mesma linha de Calvino aqui. A destruição, podemos naturalmente presumir, significa a eliminação ou aniquilação dos destruídos. E as pessoas falam com frequência como se a aniquilação de uma alma fosse possível. Sem querer, ele está respondendo John Stott aqui,
Ele escreve isso aqui mais ou menos na década de 60, Stott vai defender o aniquilamento na década de 80. Em nossa experiência, porém, a destruição de uma coisa significa a emergência de outra. Queime um pedaço de madeira e terá gases, calor e cinza. Ter sido, o itálico é importante, ter sido um pedaço de madeira significa agora ser essas três coisas. Se a alma pode ser destruída, não haverá um estado de ter sido uma alma humana? E não é esse talvez o estado que é igualmente bem descrito como tormento, destruição e privação? Você estará lembrado de que, na parábola, os salvos vão para um lugar preparado para eles, enquanto os perdidos vão para um lugar que não foi absolutamente feito para homens. Entrar no céu torna-se mais humano do que jamais foi na terra. Entrar no inferno é ser banido da humanidade. O que é lançado no inferno, ou se lança no inferno, não é um homem, são refugos. Ser um homem completo significa ter as paixões obedientes à vontade, e essa vontade oferecida a Deus. Ter sido um homem, ser um ex-homem ou fantasma perdido, iria presumivelmente significar consistir de uma vontade completamente voltada para o eu e paixões não controladas pela vontade. Torna-se, naturalmente, impossível imaginar com que consciência de tal criatura, já então um agregado indefinido de pecados mutuamente antagônicos sem lugar de um pecador, poderia comparar-se. Pode haver grande parte de verdade no ditado: o inferno é inferno, não do seu próprio ponto de vista, mas do ponto de vista celestial. Não acredito que isso interprete mal a severidade das palavras de Nosso Senhor. Somente aos condenados é que seu destino poderia parecer menos do que insuportável. E deve ser admitido que, à medida que pensamos na eternidade, as categorias de dor e prazer, que nos prenderam por tanto tempo, começam a retroceder, enquanto bens e males mais vastos surgem no horizonte. Nem a dor, nem o prazer como tais têm a última palavra. Mesmo se fosse possível que a experiência, se pode ser chamada assim, dos perdidos, não contivesse dor, mas muito prazer, ainda assim, esse prazer negro seria de um tipo tal que faria qualquer alma, ainda não condenada, voar para suas orações no terror de pesadelo. Mesmo que houvessem sofrimentos do céu, todos os que têm entendimento os desejariam. Qual o ponto aqui de C.S. Lewis, que eu acho brilhante aqui? Nós somos criados à imagem divina. Com a queda, essa imagem foi maculada, não perdida. O que é a redenção? A redenção em Cristo é uma obra de recapitulação. Você vê isso em Efésios capítulo 1, verso 10 em diante, onde Cristo é o segundo Adão e aqueles que estão nele começam a ter a imagem de Deus renovada em si mesmos. Na renovação e restauração de todas as coisas. Aqueles eleitos, aqueles que amaram a vinda do Senhor, aqueles que creram em Jesus como Senhor, eles terão a imagem com a qual foram criados completamente renovada. Eles serão erguidos a toda a potencialidade humana. Aqueles perdidos são reduzidos a menos do que eram em vida, perdendo completamente a imagem divina com a qual foram criados, que já estava manchada. Se a imagem divina é a capacidade de amar a Deus, se relacionar com Deus, amar o próximo, se relacionar com o próximo, amar a criação e cuidar da criação, aqueles que estão no inferno, aqueles que foram ao inferno, eles perderam completamente essa imagem. Eles são menos do que nós amamos em vida. Eles são lembrança. Resumo do argumento de Lewis. Os que estarão no inferno serão menos do que eram quando em vida. Os que estão no inferno são como cinza, não como madeira. Como ele conclui, o inferno não foi feito para homens. Ele não é de forma alguma paralelo ao céu. Esse é um ponto importantíssimo para nós aqui. Mas a escuridão lá fora, a borda externa em que o ser se desvanece do nada. Lewis, ele é brilhante em muitos aspectos, mas aqui ele é especialmente feliz. Porque ele entendeu que não há um dualismo entre céu e inferno. O céu e o inferno não são como quartos separados da mesma casa. Antes, os novos céus e nova terra estão lá em cima.
E se eu posso usar imagens espaciais, inferno está aqui embaixo. Aqueles que são alçados aos novos céus e nova terra, são convidados ao grande banquete do último dia, esses são seres humanos em toda a sua potencialidade. Aqueles que são lançados ao inferno ou que caminharam na direção do inferno, esses perderam a imagem de Deus neles. Voltando à ilustração de C.S. Lewis, ele pensa num galho de uma árvore verde, frondosa. Você está olhando ela ali, de repente alguém corta aquele galho e ele cai no chão. Durante algum tempo, ele vai ter folhas, ele vai continuar verde, talvez o tempo vai passando, as folhas vão murchando, vão secando e o galho seca. Você olha para aquele galho, você lembra o que ele foi, você lembra onde ele estava, você talvez até pense nele como parte ainda daquela árvore, mas aí você tem que queimar aquilo. Você vai pegar aquele galho e vai jogar no fogo. Ele não é destruído completamente. Ele é transformado em algo menos do que ele era quando ele existia. Peter Kreeft é um erudito católico, um apologista, vários livros dele em português. Alguns de vocês devem conhecer Jesus e Sócrates, Sócrates e Sartre, Sócrates e Marx. Ele é bem talentoso. Ele tem um texto muito legal, Como é o Céu. Foi publicado em português há anos atrás. Ele faz esse contraponto aí, seguindo o mesmo caminho de Lewis, Calvino, Agostinho. Deus lavará a nossa memória, que ficará limpa. Não se trata de falsidade nem de ignorância, mas de verdade, porque, em certo sentido, os condenados já não existem mais. Não estão no lugar mais real de todos, o céu. Deixaram de ser considerados. São como cinza, não como madeira. Na época de seres humanos, completos, cheios de vida, homens e mulheres reais. Todavia, o inferno não é um lugar de vida eterna, mas de morte eterna. Não amamos as cinzas, nem choramos por causa de cinzas. Só amamos aquilo que existiu antes de queimar-se e só choramos antes. Parece muito duro isso aqui? Parece muito rude? Mas olha só. Quem que nós amamos? Quem que nós cristãos amamos? Primeiro a Deus, como nosso Pai. O Filho e o Espírito Santo bendito. Entrando nesse círculo de amor, quem nós amamos de fato nessa vida? Nossos irmãos e irmãs que também estão ligados a esse Deus que é puro e santo amor. Como você aprende em 1 João capítulo 4. Não quero parecer rude ou falto de amor, mas quando nós amamos a esse Deus trino e passamos a amar os nossos irmãos e irmãs, essas conexões novas que nós herdamos por graça, algumas vezes passam a ser até mais importantes do que os nossos vínculos de sangue e de carne. Agora imagine isso no céu. Nós lamentamos se uma mãe nossa, um pai nosso, um irmão querido, uma irmã querida, um parente não abraça Jesus e já não tem vida eterna já nesse lado da existência. Isso é doloroso. Mas imagina você nesse lugar de completude, de vida eterna. Ali você está com Deus. Ali você vê o Filho. E você vê o Filho porque agora você não confia mais que você vai ser puro de coração. Você já é puro de coração. Você vê o Pai com os olhos do coração. Porque você já é puro de coração. Gente, imagina o banho de amor que isso é para aqueles que estão nos novos céus e nova terra. Agora, você está com seus verdadeiros irmãos e irmãs ali. Por isso, eu vou tratar rapidamente disso. Novos céus e nova terra, a gente é como anjo, não se casa nem se dá em casamento. Não é porque lá nós vamos ser seres espirituais. Nós vamos ter nossos corpos ressurretos. Humanidade íntegra. Mas lá não vai haver mais necessidade de relações familiares e de procriação, porque seremos todos uma única santa família por toda a eternidade, louvando, trabalhando, comendo, bebendo, servindo e sendo servidos por toda a eternidade. E aqui a eternidade não é um período de tempo, a eternidade é um ponto. Circunscrito, acabado, por toda a eternidade. Se nós vamos desfrutar tal amor,
com Deus, Pai, Filho e Espírito, entre nós mesmos, nós temos a confiança dada na Bíblia de que toda lágrima será enxugada. Então, nós lamentamos esse lado da existência. Nós nos entristecemos desse lado da existência. Nós temos que evangelizar e falar com lágrimas nos olhos, se for possível, do amor de Cristo, revelado no Calvário, para que homens e mulheres venham confiar nele e somente nele. Não na igreja, não numa estrutura legalista, mas em Cristo, Cristo somente. E a gente se entristece quando pessoas viram as costas para aquele que deu tudo de si no Calvário. Lembra, Jesus veio não para os sãos, mas para os doentes. Jesus veio não para os ricos, mas para os pobres, para os que nada têm. Jesus veio para os piores pecadores. Lembra de 1 Coríntios capítulo 1, versos 28 em diante. Jesus não veio para os poderosos, para os ricos, mas ele veio para os oprimidos, os fracos, os pobres, os que nada são. Então, a gente se lamenta aqui, agora. A gente se entristece aqui e agora. A gente une as nossas palavras, lágrimas, aqui e agora. Mas vai haver um tempo onde toda lágrima vai ser seca. O juízo vindouro e o inferno vindica a justiça de Deus. O juízo vindouro, o inferno, lembra que há um Deus que reina sempre, sempre, como diz o velho hino de Handel. Por causa da glória do seu nome, Deus estende seu infinito poder e glória para o bem dos que nele confiam, e dirige toda a sua santidade e ira contra os que o rejeitam e se rebelam contra a sua glória. Em outras palavras, Deus, o Deus da Bíblia, é sempre, sempre glorificado. A graça de Deus é glorificada nos piores pecadores que abraçam Jesus Cristo crucificado. Mas a santidade de Deus vai refugir naqueles que permanecem em incredulidade. Por isso, a gente afirma como Escritura a realidade do inferno como um estado de punição eterna e destrutiva, na qual a retribuição justa de Deus é diretamente experimentada. Depois, a certeza do inferno para todos os que o escolhem, através da rejeição de Jesus Cristo e de sua oferta de vida eterna. E por último, a justiça do inferno como uma aflição justa da humanidade causada por Deus, devido às nossas obras malignas e cruéis. Ok. Um filho que desobedece o seu pai, ele dá conta do seu ato de acordo com a autoridade do pai. O pai ou a mãe tem certas prerrogativas disciplinares para lidar com aquele filho. Se aquele filho ou a filha pisa na bola com o professor, esse professor também tem algum nível de autoridade para punir ou para recompensar o mal feito. Se esse rapaz ou moça, ele viola as leis do nosso país, leis do município, ou do estado, ou federal, há uma gradação de punição. Pelo menos um país normal é assim. Você pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara cometeu um crime no estado, passou para o estado, a pena dele é ampliada, é agravada. Se nós pensamos em termos de gradação da severidade da pena, quando nós falamos de nossas relações humanas, quanto mais quando nós lidamos com Deus que é infinito, imortal e habita na luz inacessível. A ideia de pena eterna e de inferno, mesmo interpretada como figura de linguagem, que já ainda é terrível, ofende muita gente. Mas por quê? Porque eles não entendem que o nosso pecado é cometido diante de um Deus que é infinito e é imortal. Como um Deus infinito e imortal, completamente santo, pode passar ao largo do nosso pecado como se fosse pouca coisa? Não dá. Ou ele condena o pecador eternamente, já que esse pecador cometeu um ato de traição imortal e cósmica, ou um ato de traição que ecoa por toda a eternidade, ou ele tem que mandar o eterno Filho dele para morrer por pecadores, para que o pecado desses pecadores seja eternamente propiciado e a ira seja removida daqueles que confiam em Jesus Cristo.
todo ponto aqui gira em torno da própria dignidade de Deus e de quem Deus é. Do outro lado, terceiro ponto aqui, gente, no mundo mal que nós vivemos, a única forma de nós não nos tornarmos cínicos, irresponsáveis, loucões, buscando escape em o que o mundo pode oferecer, compras, sexo, luta pelo poder, drogas, etc. e tal, a única forma de nós nos mantermos como homens e mulheres dignos é crendo que haverá um tempo de retribuição para os pecados dos homens. E se nós queremos que a nossa teologia tenha uma expressão pública, se a gente quer fazer diferença no nosso país, nós não só temos que pregar o pecado e a responsabilidade moral de todo ser humano. Todo homem, toda mulher é moralmente responsável pelo que faz diante de Deus. A gente não apenas tem que pregar a justiça de Cristo e a forma como essa justiça também permeia, muda a nossa relação entre nós, perdão, quebrantamento, confissão mútua, mas também a gente tem que pregar o céu como a nossa esperança, como nosso conforto eterno, mas também a punição eterna para aqueles que permanecerem em seus pecados. Não basta dizer apenas, eu sou crente. Mas se matou, tem que dar conta do que ele fez. Se roubou, tem que ir na delegacia e se entregar. Roubei. Cristo mudou minha vida, eu sei que tem que dar conta pelo que eu fiz aqui. Defraudei fulano. Eu tenho que dar conta. Porque se eu não der conta aqui, eu vou dar conta na eternidade. Deus é completamente reto. Deus é completamente santo. Deus, ele não abre mão dessas categorias. Deus não pode simplesmente passar por cima do pecado como se ele fosse pouca coisa. Antes, porque ele entendeu o pecado como pecado contra si mesmo, ele envia o único filho dele, o filho do seu amor, para morrer pelos piores pecadores. Para se entregar por amor aos piores pecadores. Como a gente já falou no começo, haverá grau de punição para os ímpios. Haverá grau de punição ou graduação no sofrimento dos perdidos. Você pode ver isso depois em Mateus 11, Lucas 12, Lucas 20. Quanto mais luz, mais severo o julgamento. Deus é perfeitamente justo e será perfeitamente justo. Por isso, cada pessoa sofrerá exatamente o que merece no inferno. Ainda assim o inferno será uma interminável perturbação de vida, onde os condenados serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, com dores e sofrimentos, e castigos como agonias da consciência, angústia, desespero, choro e ranger de dentes. Onde então está Deus no inferno? A pergunta no meio da nossa palestra hoje é: como a gente vai poder se alegrar no céu, sabendo que há pessoas queridas nossas que foram ao inferno? Onde Deus está nesse processo? Será que como é que eu encaixo o fato de que Deus está presente todo o tempo, todo lugar, com a doutrina do inferno? As respostas que a gente geralmente dá é: Deus estará ausente do inferno, o inferno é um lugar onde Deus não está, ou o homem perde sua capacidade de se relacionar com Deus. Como é que Deus pode ser onipresente e não estar no inferno? Então, se de um lado, seguindo C.S. Lewis e Calvino, a gente afirma que o inferno é a ausência total do favor de Deus, do outro lado, a gente tem que lembrar que o inferno é a revelação, ou a manutenção da ira e do desprazer eterno de Deus contra pecadores. O inferno não é a ausência de Deus, mas o inferno é aquele estado onde aquele ímpio não tem mais a chance de ver a face amorosa, a face santa, a face bondosa, misericordiosa de Deus. Antes, o que ele vai ter é o eterno desprazer, o desfavor, a ira de Deus sobre toda a eternidade. Hendrickson diz no seu livro A Vida e o Futuro: o inferno é inferno porque Deus está lá, Deus em toda a sua ira. O céu é céu porque Deus está lá, Deus em todo o seu amor. É dessa presença de amor que o ímpio é banido para sempre. Algumas questões para nós encerrarmos, então. Algumas teses aí sobre o universalismo. Primeiro ponto, então. Primeira tese que eu queria colocar aqui. O ensino do Novo Testamento a respeito do inferno mostra que Jesus e os apóstolos ensinaram consistentemente que os que recusaram a salvação oferecida em Cristo irão para um lugar de tormento, onde estarão banidos da graça de Deus para sempre. Esse é o primeiro ponto.
isso é curioso, de todos os personagens da Bíblia, o que mais fala de inferno é Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João registram as palavras de Jesus, colocam Jesus como aquele personagem que mais falou desse lugar de tormento, esse lugar pavoroso, onde será lançado aquele que não creu em Jesus crucificado. Então, o universalismo não encara esse dado, esses textos bíblicos, essa massa de textos bíblicos com a devida seriedade. Segundo ponto, o universalismo torna sem efeito as exigências de fé, arrependimento e conversão presentes no Novo Testamento. Em outras palavras, o universalismo torna inútil a evangelização e o trabalho missionário. Por isso que denominações e pregadores que têm abraçado o universalismo, eles não só abandonam a evangelização, mas eles vão abraçar causas sociais, justiça social, mudança da sociedade, um anseio pelo outro mundo possível, etc. e tal. Terceira tese. Geralmente aqueles que são adeptos do universalismo são adeptos também da teologia liberal. A teologia liberal tem como premissa que se Deus existe, ele não intervém na criação. Então milagres, sinais, prodígios são mitos ou são lendas piedosas que você encontra na Bíblia. Se o universalismo nega essa visão sobrenaturalista da Bíblia, então não há razão também para crer numa salvação universal. O discurso aqui se torna logicamente circular. Se não há milagres, não há sinais e prodígios, Cristo não ressuscitou corporalmente, se alimentando, sendo tocado, Tomé tocando nele. Então, de que sentido, qual o significado de falar de uma redenção universal, de um banquete universal? E por último, se todos irão para o céu, isso deve incluir ditadores homicidas como Hitler e Stalin, que foram responsáveis pela matança de milhões de pessoas. Comunismo e nazismo, conjugados, mataram quase 100 milhões de pessoas no século XX. Esse argumento de que haverá um lugar no banquete final para Hitler e Stalin não leva o pecado a sério e solapa a justiça divina ao deixar, por exemplo, grandes criminosos livres do castigo que merecem. Esse é o ponto que eu toquei atrás ali. Qual a motivação que um crente tem para viver racionalmente nessa vida? Qual a motivação que o crente tem para permanecer, para lutar pela sua santificação nessa vida? É que mesmo um copo d'água que ele dá para um pequenino vai receber recompensa. Um pequenino dos irmãos de Jesus. Mesmo a manta que ele dá para um dos pequeninos irmãos de Jesus vai ter recompensa. De outro lado, alguns vão escutar, para trás de mim malditos que eu não vos conheço. Então, essa noção universalista acaba destruindo a noção do pecado. O pecado não é coisa séria, a rebelião cósmica não é algo tão sério como a gente imagina, e também solapa a noção de que Deus é completamente justo e que mesmo os nossos menores atos terão recompensa. Do outro lado, aqueles que permanecem em incredulidade e rebelião vão ter que dar conta diante de Deus. Então o universalismo tem que ser rejeitado como uma posição não bíblica, uma distorção herética do que a Bíblia ensina sobre o julgamento vindouro e o inferno. Segundo ponto aqui sobre o juízo final. O juízo final salienta a responsabilidade humana e a certeza de que, por fim, a justiça triunfará sobre todos os pecados cometidos nessa vida. Os maus juízes receberão seu pagamento, mas não só eles. A nossa malandragem, a nossa esperteza, não santificada, também receberá seu pagamento, o seu justo pagamento. Por meio desse juízo, brilharão a glória da santidade e justiça nos que se perdem, e a graça e misericórdia de Deus nos salvos, por meio de julgamento que não será secreto, mas público, e que alcançará todos os seres humanos. As teologias da prosperidade não encaram esse ensino com seriedade. Para eles, tudo é questão de fruição imediata. Mas de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vai perder sua alma? Se nós queremos ser fiéis ao texto bíblico, e mais, se nós queremos fazer de fato diferença, a gente tem que trazer esse debate também para a esfera pública. O menor de idade que sequestrou um casal de namorados, matou o rapaz, estuprou a moça e depois a matou, se ele não se arrependeu dos seus pecados, ele vai dar contas por toda a eternidade da sua loucura. Por toda a eternidade. E ele não vai ter como mudar esse destino uma vez sendo decretado o seu juízo. Lembra da parábola do rico e Lázaro? As nossas decisões têm que ser feitas aqui e agora, não no porvir.
Sobre o inferno. A real natureza do inferno é tão mais intensa do que qualquer outra questão dessa vida, que as analogias que porventura possam ser feitas são pobres demais para se entender essa realidade. A questão, o meu ponto aqui, não é encarar as imagens bíblicas do inferno de forma literalista, como se fosse um local, mas é ser impressionado por essas imagens bíblicas, para fugir do inferno e se refugiar em Cristo, o único que pode nos cobrir, nos propiciar diante de Deus. O inferno não é tanto um lugar de sofrimento físico, mas um lugar da ira justa e eterna de Deus e sua plenitude sobre pecadores impenitentes. A doutrina do inferno exige seriedade, zelo e urgência em nossa pregação, ensino e testemunho. Gente, é fácil falar mal de neopentecostal. Todo mundo bate neopentecostal. Mas quando nós não pregamos Cristo crucificado pelos nossos pecados e ressurreto para a nossa justificação, nós estamos agindo como neopentecostais. Limpinhos, mas estamos agindo no mesmo paradigma deles. Quando a gente faz com que tudo nosso culto e nossa igreja gire em torno de encontros de casais com Cristo, oração pelos desempregados, oração pelos doentes. Para quem é mais que é uma igreja mais limpinha, né? Então tem um quadro dos desempregados e quadro de quem pode empregar. Gente, emprego é importante, um bom casamento é importante, saúde é importante, tudo isso está contido dentro da oração do Pai Nosso. Mas que adianta ter tudo isso e não ter Cristo, não confiar em Cristo como o único Salvador. Então, se a doutrina do inferno é bíblica, e eu creio que ela é, a gente tem que pregar com paixão, pregar tempo e fora de tempo. Lembra lá de Celso, do segundo século, reclamando dos cristãos para Trajano? As mulheres cristãs não conseguem parar de tagarelar de Jesus Cristo. Elas estão lavando roupa no rio, elas estão tingindo suas roupas, elas estão indo aos mercados, às feiras, elas não conseguem parar de falar de Jesus Cristo. Então, a doutrina do inferno exige seriedade, zelo, urgência em nossa pregação, ensino e testemunho. Toda pregação nossa tem que ter alguma aplicação evangelística. Toda pregação nossa tem como que colocar uma bomba debaixo da cadeira dos nossos ouvintes. Quem está confortável tem que ser desconfortado, tem que ser bagunçado. Quem está magoado, machucado, tem que ser consolado e tem que ser confortado. Isso é parte do Evangelho. E já que as pessoas estão condenadas, a não ser que creiam no Evangelho, a gente tem que trabalhar com paixão para Cristo ser levado a elas. Se a gente tem uma visão exaltada de Deus, na sua glória, na sua graça, mas na sua santidade, na sua misericórdia, mas na sua retidão, na sua justiça, mas também na sua bondade, ok? A gente tem que levar esse Deus exaltado às pessoas. A gente tem que trabalhar duro para nossas comunidades serem comunidades evangelísticas e missionárias, por causa do Deus que nós adoramos, por causa do louvor que nós prestamos a um grande Deus. Então a gente tem que trabalhar sério para pregar o evangelho. A gente tem que mandar a gente para lugares onde o evangelho não chegou. É nossa responsabilidade. O ponto é, se o universalismo é correto, então vamos parar com missões. Porque enviar alguém para pregar o evangelho é tornar pecador aquela pessoa que nunca ouviu de Jesus. Vamos parar de mandar missionários para os campos. Vamos tornar os nossos futuros obreiros assistentes sociais, construtores de tendas ou de casas, enfermeiros, médicos. Tudo errado. Por que Hudson Taylor, médico, abriu mão de medicina para ser missionário no interior da China? Porque ele sabia que ele podia curar o corpo. Mas de que adianta curar o corpo se aquele que não abraça Jesus pode perder a alma e o corpo eternamente? Então, até mesmo nossos talentos seculares têm que estar subordinados a essa paixão para levar Cristo, para fazer Cristo conhecido. Ok. Concluindo então com alerta, e vou ler um trecho do hino daqui a pouco. Deve-se ressaltar que Deus não mandará ninguém para o inferno arbitrariamente. Soberanamente, Deus entrega os pecadores não eleitos às suas escolhas pecaminosas. Lembra de Romanos capítulo 1, 18 a 32? Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entrega para eles gozarem para sempre da horrível liberdade que exigiram. Mais uma vez, C.S. Lewis, no seu livro O Problema do Sofrimento. Quer servir Mamon? Pode servir.
Quer servir os poderes desse século, Romanos capítulo 1? Vai fundo, pode ir. Quer adorar criatura e não o Criador? Pode ir. Qual o ponto? Todos vocês já viram desenhos quando criança. Talvez alguns continuem. Eu continuo curtindo desenho animado. Eu gosto muito daqueles desenhos de perna longa, em que o personagem está na neve e tá outros personagens lá embaixo, ele cai e ele começa a cair, vai virando uma bola, e pega outras pessoas, outros personagens, só vê as perninhas, braços. Ok. Romanos 1 retrata toda a humanidade danada como essa bola que está caindo, onde os seres humanos em pecados cada vez mais são desfigurados e vão se desfigurando uns aos outros. O que é a graça de Deus de Romanos 9, 10 e 11? É que Deus soberanamente, livremente, vai puxando os piores pecadores dentro dessa massa danada. Deus, então, não manda ninguém ao inferno. Ele concede essa terrível liberdade para que pecadores livremente sigam o inferno e continuem gozando a sua horrível autonomia por toda a eternidade. Há um hino do século XII, Dies Irae, Dias de Ira. E quem talvez tenha tornado esse hino tão popular foi Mozart. Não sei quem já viu Amadeus, é um filme maravilhoso, ganhou vários Oscar, né? E é muito legal a jogada do filme entre a graça divina e a salvação pelas obras. Não vou dar spoiler aqui, mas é um excelente filme, vale a pena você assistir, muito legal. E o Dies Irae é um hino antigo do século XIII com 19 estrofes. O Mozart só usou 2 estrofes numa das partes do seu Requiem, sua última cantata feita antes da sua morte. Mas eu queria ler as 12 estrofes, as 19 estrofes são bem pequenininhas, e com isso a gente encerra. Dia da ira, aquele dia em que os séculos dissolver-se-ão em cinza, será Davi com a Sibila por testemunha. Quanto terror está prestes a ser, quando o juiz estiver para vir, em vias de julgar tudo severamente. A trombeta espargindo um som miraculoso, pelos sepulcros da região, conduzirá todos diante do trono. A morte ficará paralisada, também a natureza, quando ressurgir a criatura, prestes a responder ao que está julgando. O livro escrito será proferido, em que tudo está contido, de onde o mundo será julgado. Quando, pois, o juiz se assentar, tudo oculto revelar-se-á, nada permanecerá sem castigo. O que então estou em vez de dizer, eu infeliz? A que paráclito sou prestes a rogar, quando apenas o justo esteja seguro? Rei de tremenda majestade, que salvas os que devem ser salvos gratuitamente, salva-me, ó fonte de piedade. Recorda, piedoso Jesus, que sou a causa de tua via, não me percas nesse dia. Buscando-me, sentaste exausto, sofrendo na cruz, redimiste-me, que tamanho trabalho não seja em vão. Juiz justo da vingança, dai-me do dom da remissão dos pecados antes do dia do julgamento. Gemo tal qual um réu, minha culpa enrubesce-me o semblante, poupa quem está suplicando, ó Deus. Tu que perdoaste a Maria e ouviste atento ao ladrão, também a mim deste esperança. Minhas preces não são dignas, mas tu és bom, age com bondade, para que eu não seja queimado pelo fogo eterno. Entre as ovelhas dispõe um abrigo. Retira-me para longe dos bodes, coloca-me de pé à vossa direita. Condenados os malditos, lançados nas flamas ardentes, chamai-me com os benditos. Oro-vos, rogo-vos de joelhos, com coração contrito em cinzas, cuidai do meu fim. Aí tem 2 estrofes que foram acrescentadas depois como resposta ao hino. Lacrimoso aquele dia no qual das cinzas surgirá, para ser julgado o homem réu. Perdoai o Senhor Deus, piedoso Senhor Jesus, dai-lhes descanso eterno. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, único Deus vivo e verdadeiro, mais uma vez nós nos colocamos diante de tua face. Ó Deus, tu vens a nós, tu se revela a nós, tu te deixa a nós na tua palavra. Então, ó Deus, nós imploramos
que de tudo que foi dito e falado aqui só permaneça aquilo que é conforme a tua palavra revelada. Deus, dá teu Espírito para todos nós aqui, para que a um coração, a uma mente, a uma voz, a gente se coloque debaixo da autoridade, do poder da tua palavra e que só fique aquilo que de fato procede da tua palavra. Aquilo que é humano, aquilo que vem de nós, que seja apagado de nossa memória, que não faça escândalo nem ofenda a ninguém. Mas, ó Deus, coloca-nos firmes na tua palavra. Num tempo de tantas mudanças, não permita que a gente se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Antes, firma-nos pelo teu Espírito eterno, firma-nos na tua palavra. Ajuda-nos a ouvir com amor, com gosto, com reverência, com fome, a tua palavra, a tua santa e soberana palavra. Deus, celebramos o teu nome por Jesus Cristo. Somos todos pecadores, todos carentes de tua graça. Ó Deus, ajuda-nos a renovar nossa fé em teu Filho Jesus, morto na cruz por nossos pecados e ressurreto para nossa justificação. Deus, dia a dia, ajuda-nos a estarmos agarrados a Cristo crucificado, confiando e tendo esperança somente nele. Ó Deus, livra aqueles que amamos da condenação eterna. Ajuda-nos a dar bom testemunho, ajuda-nos a procedermos como que aqueles de dia, ajuda-nos a procedermos como aqueles da luz, para aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus, nós imploramos, ajuda-nos a refletir Cristo para aqueles que estão próximos de nós. Ajuda-nos a darmos bom testemunho para que as pessoas venham a desfrutar da alegria, do prazer, da confiança que há apenas em Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Ó Deus, ouvindo a tua palavra, nós estamos diante de notícias terríveis, que haverá condenação eterna para aqueles que não se refugiam em Jesus. Deus, dá teu Espírito e ajuda-nos a pregar a tempo e fora de tempo. Ajuda-nos a ensinar a respeito de Jesus a todo tempo e toda pessoa ao nosso redor. Não dê descanso à nossa mente e coração. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos valentes anunciadores da mensagem da salvação. Ó Deus, nossos pregadores, nossos pastores, tem misericórdia deles. Dá a eles santo temor na interpretação da tua palavra. E Deus, dá a eles santo temor no anúncio de Cristo morto e crucificado pelos nossos pecados. Ó Deus, que a gente tenha a alegria e o privilégio de ver Cristo, a cruz de Cristo de fato exaltada na terra de Santa Cruz, nessa terra do Brasil. Deus, ajuda-nos, dá-nos a tua unção, dá-nos o teu Espírito Santo, para que nós venhamos a ser encontrados como homens e mulheres que confiam em Jesus, que pregam Jesus e que ensinam Jesus crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Porque em nome de Jesus, nosso único refúgio, nossa única salvação, o nosso grande Cordeiro que tirou o pecado de entre nós, que oramos. Amém.